Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala, o presbítero Leandro. Sou presbítero da Assembleia de Deus em Rua Operária, dirigida pelo pastor Rosinaldo, missionária Vera. Rua Operária, a qual é uma igreja pertencente à Igreja Matriz em Marechal Hermes, pastor-presidente, pastor Magner de Cássio Ferreira, pastora Cirlei e Ministério de Madureira. E nesse momento, queridos, eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos nessa manhã de poder estar ministrando essa aula. Eu gostaria que não só em mim, mas em todos vocês também tivesse esse sentimento de gratidão a Deus, que apesar do momento que nós estamos vivendo, a palavra de Deus ela nunca é travada, a palavra de Deus ela nunca é parada. Quero agradecer também a confiança novamente do meu pastor Rosinaldo, de poder estar nos permitindo poder ministrar essa lição através dessa live. Obrigado, pastor, pela confiança. Gostaria de agradecer também a minha esposa, a diaconisa Patrícia, que está por trás das câmeras aí ajeitando, está até mandando um coraçãozinho para mim aqui. Então ela está por trás das câmeras ajeitando tudo, toda a estrutura para que essa live pudesse ser realizada. Quero agradecer também ao superintendente da escola dominical, o presbítero Alexandre, a qual tem nos confiado essa oportunidade. Tem nos confiado essa oportunidade de poder estar ministrando também. Obrigado, presbítero Alexandre, pastor Francisco, também pela confiança, o primeiro vice da superintendência da escola dominical. Obrigado a vocês pela confiança, a todos nós professores, a qual a confiança que vocês já têm nos confiado. E nesse momento, queridos, eu queria levantar uma oração pela sua vida, queria levantar uma oração pelo povo de Deus nesse momento, nessa nação, nesse estado, nessa cidade. Bota a mão no seu coração, se você tem fé, se você crê, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e vamos fazer uma oração antes de começar essa escola dominical. Eu já vou colocar a mão sobre o meu coração. Eu creio, irmãos, que o Deus que fazia maravilha no passado, Ele vai continuar fazendo maravilha. O Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Eu creio, eu tenho fé, eu sei que você também tem fé. Então feche os seus olhos, vamos orar e clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós já te agradecemos, Pai querido, por esse momento. Te agradecemos por essa manhã de domingo, Senhor da glória, porque o Senhor tem estado conosco. Senhor eterno, nós te agradecemos porque o Senhor não tem nos abandonado, mesmo em momentos difíceis, momentos de dificuldade, de angústia, de aflição. É o Senhor que tem sido o nosso escudo, nosso porto seguro, a nossa parede forte, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, Pai amado. Continua dando graça, dando força, dando ânimo e vigor, para que possamos suportar, Senhor, qualquer dificuldade, para que possamos suportar qualquer aflição, Senhor, qualquer deserto, Pai. E a nossa oração é como se fosse a oração de Jesus pelos discípulos. Não vos peço que os tire do mundo. Nós não estamos pedindo, Senhor da glória, para que nos tire do mundo até a tua volta. Mas nós pedimos força para aguentar, força para suportar, Pai. E nós te pedimos sempre, acima de tudo e acima de todos, a tua presença. A tua presença vale mais do que tudo. A tua presença vale mais do que todos e continua conosco. Abençoa essa escola bíblica dominical. Abençoa aqueles que estão assistindo ou que irão assistir mais tarde. Que essa palavra, Pai, que o Senhor possa usar meus lábios nessa manhã e possa penetrar nos corações daqueles que precisam ouvir, Pai. E fala conosco, querido Deus, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nesta manhã, Pai. É o que te declaramos, te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus, queridos. E na manhã desse dia a gente está na lição de número 8, 24 de maio de 2020, lição de número 8, ao qual diz: apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Texto áureo que diz: mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Verdade aplicada: como os filhos de Deus,
podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Queridos, então, essa lição dessa escola bíblica dominical, ela se baseia, ela está ali cercada no Salmo 73 e no Salmo 77. Salmo 73 e Salmo 77 foram salmos escritos por Asaf. Asaf era um levita que vivia nos tempos de Salomão. E Asaf, pelo que a gente aprende, através não só o Salmo 73, Salmo 77, mas outros salmos que o mesmo escreveu, a gente tem aquele conflito das nossas emoções. Asaf passa o seu exemplo de vida para nós, naquele exemplo, sabe, daquela batalha da nossa mente, da batalha do nosso coração, contra, de repente, a fé contra a angústia, o confronto das nossas emoções, porque o ser humano ele é cercado de emoções. O ser humano, ao mesmo tempo que ele está alegre, ele pode, às vezes, se não vigiar num tempo muito curto de espaço, ele pode ficar triste. Então, aquele misto, aquele sentimento de emoções, por isso que a Bíblia vai deixando bem claro, para que a gente guarde o nosso coração, para que a gente guarde a nossa mente, para que isso não venha acontecer, para que a gente venha, sabe, se remir, para que a gente venha regar em nós mesmos os sentimentos bons. Porque sentimentos bons e até mesmo sentimentos ruins podem surgir no coração de qualquer pessoa. Então, para que a gente possa estar sempre com os olhos no Altíssimo, para que a gente venha regar esses sentimentos bons, para que a gente venha plantar sentimentos bons, para que a gente venha exercitar sentimentos bons, para que muitas das vezes essa batalha que aconteceu com Asaf, para muitas das vezes essa batalha que aconteceu não só com Asaf, mas com muitos outros homens de Deus, não venha nos atingir. E ele começa dizendo sobre o Salmo 73 e 77, como eu disse, diz que muito contribui para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Deixa eu botar até o termômetro aqui, queridos, que eu esqueci de botar o termômetro. Agora marquei. Comecei agora, 1 minuto agora. Louvado seja o nome do Senhor. Meu termômetro está marcando 5 segundos nesse exato momento. Tá bom, queridos? Então, para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Eu acho lindo, queridos, quando a gente fala da misericórdia do Senhor, a gente pega Asaf, como nós falamos aqui, um homem que levanta questionamento de Deus, sobre Deus. Salmo 73, ele vem dizendo que ele invejava a prosperidade dos ímpios. E às vezes ele conta no Salmo 73 que ele buscava o Senhor, ele mantinha a sua inocência, mantinha suas mãos longe de sangue, ele se afastava do mal. Mas o que ele estava vendo é que a vida dele, ele só estava passando por dificuldade. Na mente dele, ele estava passando por dificuldade e ele, como ele mesmo vai dizer, ele olhava para a vida do ímpio, o ímpio prosperava, o ímpio não passava aperto na sua morte, o ímpio tinha uma aparente felicidade. É o que eu costumo dizer, a famosa síndrome de Asaf. Às vezes o ser humano, ele olha, nós que somos cristãos e que servimos ao Senhor, existe um momento da nossa vida que às vezes as coisas não dão certo. Existe uma porta que você esperou por algum tempo e você achou que ia passar por ela e não passou. Sabe, existem momentos que você vê que está tudo apertado. E às vezes é a vida mesmo, às vezes é, sabe, nosso impulso errôneo, o nosso impulso errado, às vezes faz a gente olhar para a vida do ímpio e você vê, o ímpio pode, eu não posso. O filho do ímpio passou naquela prova e o meu filho não conseguiu. A filha do ímpio conseguiu fazer o vestibular e minha filha não conseguiu. Às vezes você que é jovem, você muitas das vezes pensa assim também. O ímpio consegue e eu não, porque ele que não te serve conseguiu as coisas e eu que te sirvo não consegui. Isso é momento, é fase na nossa vida. E às vezes, mesmo com esses questionamentos que levantamos para o Senhor, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, mesmo às vezes com esse questionamento, a gente sabe que Deus é bom, é perfeito, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e ainda assim, queridos, às vezes nós levantamos esse questionamento. Muitas das vezes não falamos com a nossa boca, mas às vezes com a nossa mente a gente levanta essas dúvidas.
E mesmo com essas dúvidas, a Bíblia sempre vai falar sobre a misericórdia de Deus. Salmo 30, versículo 5, vem dizendo: porque a sua ira dura só um momento, a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E Asaf com certeza vai descobrir isso mais tarde, a gente vai falar sobre essa lição. Essa mesma misericórdia que dura de geração em geração, que é a causa de nós, de você, de mim, de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias, isso é lindo, queridos, as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui nessa manhã, se nós oramos, se nós pregamos, se nós louvamos, se nós respiramos, se nós estamos aqui, se nós estamos nesse momento, é as misericórdias do Senhor. Então nessa manhã eu glorifico a Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque a gente aprende que a graça é um favor imerecido. E é graça sobre graça. Porque aonde abundou o pecado, Paulo vem dizendo, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superabundou na minha vida, a graça de Deus superabundou na sua vida. Isso já é motivo para a gente glorificar a Deus. Para você que está me assistindo nessa manhã, às vezes você pode pensar, às vezes você pode estar passando pelo momento de aperto, mas lembre sempre disso. Olha para o alto, olha para onde vem o teu socorro. A graça de Deus tem superabundado na sua vida, e você está com vida, você tem a salvação da sua alma, Deus está olhando para você. Então glorifica a Deus. Às vezes a gente precisa, como o Asaf fez, tira os olhos de nós mesmos, a gente parar de nos preocupar muito conosco. Olha para o Senhor, olha para cima e lembra da destra do Altíssimo. Então a gente tem que sempre lutar contra isso. Então a introdução diz assim, o conflito existencial de Asaf. Então foi o que eu falei para vocês, queridos. Asaf olhava a prosperidade do ímpio e às vezes o povo, assim, às vezes, muito em maneira geral, a gente tem o costume de ligar fidelidade com sucesso, fidelidade com prosperidade. Prosperidade é bíblica, não a prosperidade desenfreada que prega-se por aí afora, mas a prosperidade bíblica, ela é santa, a Bíblia fala sobre isso. Só que com Deus não é uma matemática exata, não é uma ciência exata, de 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Às vezes com Deus funciona diferente, às vezes eu sei que você é fiel ao Senhor, mas às vezes, por consequência, as coisas não estão dando tão certo na tua vida. Às vezes você está fazendo tudo certo, você está se esforçando, porque santidade a gente consome, a gente vai construindo dia após dia. É igual Jesus falou, sede santo como eu sou santo. Então Deus, Ele sabe que a gente sempre vai pecar. A gente peca em palavras, peca em pensamentos. Mas o que Deus espera de cada um de nós é que a gente busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que a gente se esforce dia após dia, para a gente buscar a santificação. E nesse tópico 1, a gente fala desse conflito existencial de Asaf, e a gente também pode pegar outros homens de Deus, quando Jeremias ele pregava contra o pecado do povo de Judá. A Bíblia fala que Pazur o mete na prisão, esbofeteia seu rosto e o coloca na prisão. E com certeza Jeremias passa aquele momento de aflição e Jeremias pensa assim, tudo que eu estou fazendo é em vão. Tudo que eu faço não está adiantando nada, eu clamo, eu grito, violência, destruição, mas não está adiantando nada, o povo não está me escutando. Deus entrega a profecia, eu prego para o povo me bate, o povo me esbofeteia, o rei me lança na prisão, a palavra não está tendo efeito. Até o ponto de Jeremias olhar e dizer, Jeremias 29, Jeremias diz assim, então disse eu, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Jeremias tem a crise existencial. Jeremias é um profeta que foi chamado pelo Senhor. Jeremias seria um sacerdote, preparado para o sacerdócio. Mas Jeremias foi chamado desde muito novo pelo Senhor. E quando Jeremias conheceu o Senhor e tinha intimidade com Deus, mas até mesmo o próprio profeta das lágrimas,
ele diz que ele não vai falar mais no nome do Senhor. Não me lembrarei mais dele. Ele entra naquela famosa crise existencial. Ele entra ali num momento de decepção, de angústia, onde ele não quer. Mas ele mesmo depois ele diz assim, no mesmo 29, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Sabe o que ele está dizendo? Eu queria parar, mas a tua presença me arde nos ossos. A gente consegue ver a profundidade disso? Do que o profeta Jeremias está falando? Eu não queria falar mais, eu não ia me lembrar mais do nome dele, mas a presença dele me arde nos ossos. Isso é sensacional. Às vezes você, às vezes eu, quantas vezes você já teve vontade de parar? Às vezes você já teve vontade de desistir, mas quando você se viu, você estava dentro da casa do Senhor de novo. Às vezes, de repente, você já entrou numa crise existencial dessa, numa crise, numa ideia, numa confusão de ideias e de sentimentos, você falou, não vou mais, vou parar. E quando você deu por si, você estava dentro da casa do Senhor novamente, porque a presença de Deus arde dentro dos teus ossos. A gente pode pegar o próprio João Batista, que batizou a Jesus, o próprio João Batista que pregava o caminho do Senhor, que preparava o caminho do Senhor. E quando João Batista é preso, você pode olhar a palavra do Senhor, quando João Batista é preso, ele fala para os discípulos dele perguntar a Jesus, se você é o Messias que havia de vir, ou esperamos outro? Como que o homem que preparou o caminho do Senhor, o homem que batizou o Senhor Jesus no Rio Jordão, e ele viu aquele milagre do Espírito Santo da pomba descendo como Espírito Santo, e chega no momento que João Batista é preso, ele manda perguntar a Jesus se ele era o Messias, a qual eles deviam esperar, ou se esperamos outro. Crise existencial. Chegou no momento que até o próprio João Batista chegou a duvidar. Sabe por quê? Porque João Batista era ser humano. Sabe por quê? Porque você é ser humano, porque eu sou ser humano. Nós somos seres humanos. E a dúvida pode vir no coração de qualquer pessoa. Queridos, então, é o que nós falamos antes. Guarda o coração. Guarda a mente, nós vamos falar muito sobre isso durante toda essa lição. Louvado seja o nome do Senhor. E o 1.1, ele fala da bondade de Deus, e ele separa assim, porém sua bondade também se manifesta em outras ações. Aí ele diz aqui, até para com os ingratos e maus. Quando ele diz aqui no 1.1. E ele fala da bondade, eu me lembro da bondade de amar seus inimigos, a bondade de Deus. A Bíblia fala, Paulo vem dizendo que não havia mas não havia um justo sequer. E como Jesus ele vem falando, amar quem nos ama é fácil. Não tem mérito nenhum nisso. Eu amar a Deus, que todos deveríamos amar, é fácil. Deus é maravilhoso. Eu amar minha esposa, eu amar meus filhos, é fácil, porque eles me fazem bem. Mas aqui ele está dizendo assim, porém sua bondade se manifesta em outras ações, para com os ingratos e maus. Então, a bondade de Deus se manifestou na nossa vida quando nós ainda éramos pecadores e não tínhamos o arrependimento. A bondade de Deus se manifestou na tua vida, de repente naquele bar, de repente naquele lugar, aleluia, onde você mesmo nem conhecia falar do Senhor. E Deus se manifestou para você e se cumpriu na tua vida o que Jesus falou para os discípulos. Não foram vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Então, queridos, a nossa bondade, e agora já passando para nós, da bondade de Deus para a nossa bondade, deve ser a bondade igual Deus nos ama. Ou seja, nós devemos amar aqueles que também nos fazem mal. Devemos amar aqueles que muitas das vezes não têm uma palavra de conforto para os nossos corações. Amar aquelas pessoas que te perseguem, que te caluniam, que te invejam. Essas pessoas que a gente tem que amar. E queridos, amar é um sentimento, mas amar é uma escolha. O amor é uma escolha, o perdão é uma escolha. É isso muitas das vezes que as pessoas não entendem. O amor é uma escolha minha. Eu decido amar, eu decido perdoar. Eu dobro o meu joelho. É o que a palavra de Deus fala. Confessai-vos, confessa os teus pecados ao Senhor. Dobra o teu joelho no teu quarto, vai para o teu monte e dobra o joelho e diz, Senhor, me ajuda, me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a amar quem me faz mal e luta.
e luta contra os sentimentos ruins e rega nos teus corações os sentimentos bons. Porque Deus vai te dar vitória, porque tudo que a gente bate, é isso que Jesus está falando. Se a gente bate na porta, a gente vai encontrar. Aquele que pede, recebe. A gente não vai receber se a gente pedir mal, como o Tiago vem dizendo na sua epístola. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes entre os vossos deleites, ou seja, para com os vossos deleites. Mas quando a gente pede coisas concernentes, como Jesus vem dizendo, se vos pedir em nome do Pai, em meu nome, o que pedires será feito. Se pedir de acordo com a vontade de Deus, será feito. E com certeza da vontade de Deus, que a gente ame mais, que a gente perdoe, que a gente tenha um amor singular, que a gente tenha um amor unilateral pelas pessoas. Queridos, então a bondade de Deus tem que se refletir nas nossas vidas. Do jeito que Deus ama, é o que Jesus fala. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Antigamente, no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, isso estava escrito na lei mosaica. Mas é como se Jesus transpassasse o mandamento. Como se Jesus falasse para você e para mim nesses dias. Você ouviu antigamente, você ouviu nos 10 mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pergunta que fica no ar: e se a pessoa não se ama como se deveria, será que ela tem a obrigação de amar o outro? Se a pessoa mesmo, a gente vê pessoas que se maltratam tanto, pessoas ali que sofrem tanto, pessoas ali que não se cuidam e têm até uma doença física, será que aquela pessoa se ama como deveria? E se aquela pessoa que não se ama como deveria, será que ela tem a obrigação de amar o outro? Se de repente ela não se ama? Aí Jesus vem em cima desse mandamento e ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aniquila o primeiro, agora vem esse. Jesus ele passa por cima do mandamento antigo com o mandamento novo. Amai-vos assim como eu vos amei. Então eu não tenho que te amar como eu me amo. Eu tenho que te amar como Cristo nos ama. Esse é o mistério. É isso que Jesus estava querendo dizer. E o 1.2 ele vem dizendo assim: queridos, resistindo à tentação. A gente fala da bondade de Deus na nossa vida, e quando a gente pega essa bondade para nós, quando a gente reconhece essa bondade de Deus na nossa vida, a gente resiste às tentações. Como nós falamos aqui, a palavra de Deus diz assim: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista vem dizendo. E o salmista Davi, rei Davi, vem dizendo no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto, ou em outras traduções, um espírito inabalável. Ou seja, resistindo à tentação de quê? Do que o comentarista disse aqui. É necessário, como eu falei antes, guardar a nossa mente e o nosso coração. Você criar um muro de defesa na tua mente, porque a informação vem para a tua mente, você assimila, e se você guardar aquilo, ela desce para o teu coração. E quando desce para o teu coração e se descer informações ruins, e se descer muitas das vezes sentimentos ruins, para tirar é mais difícil. Não é impossível. Como eu falei aqui, sentimentos ruins podem brotar no coração de qualquer um. A informação vem através dos seus olhos. Por isso que a Bíblia vem dizendo que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Então o teu olho, que é a candeia do corpo, ele pega a informação, o teu ouvido ele vai captar a informação, vai chegar na tua mente, a tua mente vai processar a informação. E você tem a opção de descartar a informação, é como se diz, aí entra no ouvido e sai pelo outro, ou você tem a opção de guardar aquilo, guardar a informação que foi armazenada na tua mente e chegar no teu coração. A escolha é sua. A gente, queridos, tem que ter o nosso filtro. A gente não vive 24 horas dentro de casa. A gente não vive 24 horas dentro da igreja. Você muitas das vezes tem que sair para estudar. Você tem que sair para trabalhar. Você tem que se conviver com as pessoas que não têm a mesma fé que você tem. O teu desafio, o nosso desafio, é se socializar sem se contaminar. A gente também não vai poder ser extraterrestre, porque os seres humanos, a sociedade, um precisa do outro. Mas o desafio é encontrar esse equilíbrio, é você conseguir se socializar, você ser uma pessoa agradável, sem se contaminar, sem ceder ao pecado. Esse é o desafio da nossa geração.
Esse é o nosso desafio, esse é o desafio da juventude, esse é o desafio da igreja nos dias de hoje. Guarda a mente. Coloca aquele muro, é como se fosse aquele muro de que Neemias constrói, aonde ele não pode deixar brecha nenhuma. Porque Satanás, ele não precisa de um arrombo, ele não precisa de um buraco muito grande no muro, ele apenas precisa de um buraco pequenininho. E quando ele adentra, ele faz estrago. Ele não precisa de uma brecha muito grande na tua mente para que ele possa controlar ela. Ele precisa apenas de um espaço pequenininho. Depois do espaço pequenininho, depois que ele já controla a mente da pessoa, a pessoa fica com pensamentos viciosos, infelizmente. Então guarda, é igual como Deus vai falando. Quem é aquele que está disposto a tapar as brechas, a reconstruir o muro? Guarda a sua mente, guarda o seu coração. Aleluia, isso é importantíssimo. Essa é a batalha do nosso século, essa é a batalha que Satanás está travando com a igreja nos dias de hoje. Satanás muitas das vezes não precisa tirar você da igreja. Se Satanás controlar a sua mente, ele não precisa ter o trabalho de desviar você. Se Satanás conseguir fazer você ter pensamentos viciosos, ele não precisa tirar você da igreja. E infelizmente, às vezes, muitas pessoas, ou algumas pessoas, eu não sei, Deus o sabe, dentro da própria igreja, que já está assim, a mente é controlada pelo inimigo. A mente é controlada pelo diabo. A pessoa está dentro da igreja e se não tomar uma providência divina, se a pessoa não correr atrás como Asaf fez, como Asaf caiu em si, assim como o filho pródigo, quando se afasta do pai, ele cai em si e volta e se humilha, como Asaf fez. Se a gente, muitas das vezes, o ser humano não fizer igual como Asaf fez, cair em si e buscar o arrependimento e buscar a mudança de direção, a pessoa vai ser escravo a vida toda. E quando a gente resiste à tentação, a gente pode falar também da inveja. E o comentarista ele vem falando da inveja, e eu procurei saber, a inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva, perante o que o outro tem. Ou seja, sabe, a gente pesquisa sobre a inveja, a gente vê a bondade de Deus na nossa vida, a bondade de Deus ela vai blindando a gente, sabe, da tentação, a gente consegue resistir à tentação, e a bondade de Deus ela também blinda a gente da inveja. E por que eu digo blindar a nossa vida da inveja? Porque a inveja é um sentimento, como eu falei, que pode brotar no coração de qualquer um. Paulo vem dizendo em Gálatas que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, mansidão, mas que os frutos da carne é isso, maledicência, ira, inveja, contenda, porfia, emulação. Ele vem falando da inveja. Ou seja, a tua carne, dentro de você, pode brotar dentro de você. Então a gente olhando para a bondade de Deus que nos livre dessa inveja, como eu disse anteriormente, é um sentimento de angústia. Muitas das vezes a pessoa se angustia e sente raiva perante o que o outro tem. Sabe, este mesmo sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro possui. Sabe, inveja, o ser humano deixa de olhar para si, para olhar para o que o outro tem. E às vezes esse sentimento leva pessoas a fazer coisas terríveis. A gente vê homens matando por inveja, mulheres matando por inveja. A inveja ela começa pequena, às vezes brota no coração da pessoa e a pessoa pensa, não, é só um ciúminho, é só uma coisinha pequena, e a pessoa não luta contra aquele sentimento, e o sentimento vai como aquela bola de neve, ela vai descendo e vai só crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando a pessoa de repente dá por si, a inveja já tá enorme. E vamos trazer mais para o nosso mundo, dentro do nosso mundo evangélico, a pessoa às vezes já não consegue mais orar, a pessoa às vezes já não consegue nem mais ler a Bíblia, daqui a pouco a pessoa não consegue nem mais ir para a igreja. Por quê? Por causa da inveja. Quando o sentimento estava pequeno, a pessoa não lutou. E não é vergonha ninguém falar que brotou um sentimento de inveja no coração, não, queridos. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Porque nós somos maus. O ser humano, sem o Espírito de Deus, ele é mau. Então, amados, ora, se você está passando por um processo desse, igual Asaf passou, bom que se diga isso, e Asaf não tem vergonha de contar nos salmos a inveja que brotou no coração dele. Assim como Asaf confessou e buscou restauração, buscou a cura, nós também temos que buscar a cura. Se você está passando por um processo desse, é uma coisa entre você e Deus, é uma coisa entre eu e Deus. Se você está passando por uma situação dessa, busca a cura. Dobra o teu joelho,
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa o Senhor. Fala com Ele. Chega, dobra o teu joelho, ora a Ele e Ele vai te responder. Ora com fé. A fé do justo, ela pode muito os seus efeitos. É o que eu aprendi. Oração é isso, queridos. Oração não é só a gente pedir, não é só a gente agradecer também. Oração é você confessar, é você conversar, é você mostrar a Deus as suas fraquezas. Então ora para Ele, fala com Ele. E a gente aprende da bondade de Deus para a gente resistir à tentação e à inveja. Em 2 a gente vai falar muito sobre isso, vencendo o sentimento da inveja. Quando ele diz que Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja, a fim de suplantá-la, ou seja, a fim de aniquilá-la, a fim de fazer ela deixar de existir. Aleluia. Tanto que lutar, Asaf estava lutando contra ele mesmo. Asaf estava lutando contra o sentimento que estava brotando nele mesmo. Ele não estava culpando o ar, ele não estava. Depois que ele viu que ele estava se autodestruindo, ele não culpava mais o ímpio. Ele não terceirizava mais a culpa. É o que nós sempre temos que fazer. A culpa é minha. Se eu estou nessa situação, não é por causa de fulano nem de beltrano. Se eu me encontro muitas das vezes nessa situação desviado ou fraco da presença do Senhor, a gente não terceiriza a culpa é minha. A situação que a gente se encontra na nossa vida hoje, a culpa é sua, a culpa é minha. Se você está numa situação confortável, se você está numa situação de caminhar com Deus, é porque você plantou. E muitas das vezes, se eu me encontrar numa situação desanimado, fraco ou até mesmo desviado, a culpa não é dos outros, a culpa é minha. É o que Asaf fez, a culpa é minha. Ele lutou contra ele mesmo. Tanto que Paulo em Romanos 8,13 ele vem dizendo: porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Asaf deixa aquela obra da carne da inveja e começa a olhar para o Senhor. Asaf começa a botar sua mente no Senhor. E ele vem dizendo aqui no 2.1, até que ele entra no santuário. É como o filho pródigo que eu falei anteriormente, ele gasta tudo, ele sai da casa do pai, pede a sua parte da herança, gasta o seu dinheiro de maneira que não deveria gastar, com prostitutas. E quando ele perde tudo, ele começa a passar fome, comer a bolota dos porcos, ele cai em si. O versículo deixa claro, e caindo em si, ele volta para a casa do pai. Primeiro Asaf cai em si. E quando ele cai em si, ele entra no santuário. Às vezes você que está me escutando, que já frequentou uma igreja, e hoje você está caindo em si. Através desse vídeo, onde ele pode chegar, você que hoje não se encontra mais nos caminhos do Senhor, você hoje está caindo em si. E a segunda atitude de Asaf é aí quando ele entra no santuário. E vem dizendo, após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento de Deus vai muito além. Irmãos, de coração, amar a Deus é muito mais do que o que Ele tem para dar. Se Deus fizer, Ele é Deus, como o hino diz. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, é um estilo de vida. O Espírito Santo mora dentro de nós, que a gente pode passar o que passar. A gente pode passar dificuldade, mas em Deus nós somos invencíveis. É um estilo de vida, igual o salmista Davi vem dizendo, aleluia, pelo que eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Sabe, é uma coisa quando Deus transforma a tua vida. É um amor tão grande, é um modo de viver tão diferente. Sabe, é uma paz, como Jesus fala, é a minha paz vos deixo. Eu costumo brincar aqui em casa, eu sempre costumo brincar e digo, o meu sono, irmãos, é tão pesado, mas às vezes é tão pesado, que se o ladrão vir, ele vai roubar a cama e eu não vou acordar. Eu vou estar dormindo, o ladrão vai roubar a cama e eu não vou acordar, eu vou acordar deitado no chão. Eu posso estar passando pelo deserto, sabe por quê? É o que Jesus fala, e a minha paz vos deixo. Paz. Nós temos a paz de Cristo dentro de nós. Pode cair o mundo. Pode, igual o salmista diz, pode os montes, sabe, se precipitarem. Sabe, pode chover canivete. Mas nós temos a confiança no Senhor que nos guarda dia após dia. E ele entra no santuário e ele percebe. É como se ele pudesse, é como se, eu sei que é no Antigo Testamento,
Mas é como se Asaf descobrisse o que Paulo vai escrever muitos anos depois, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, o que o olho não viu, o que o teu olho não está conseguindo enxergar nessa manhã, nesses tempos, o que o teu ouvido não ouve, e o que não tem chegado no teu coração, o que Deus tem preparado para você que o ama. Então Asaf descobre que relacionamento com Deus é muito mais do que prosperidade. O relacionamento com Deus é muito mais sobre prosperidade de ímpio, sobre a vida do ímpio, muito mais sobre provação na nossa vida. Relacionamento com Deus é a tua vida, é tudo. Relacionamento com Deus é cada respirar, cada detalhe, cada sentimento. Como o salmista disse, deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou. O salmista Davi vem dizendo logo após, este é mais um dia que fez o Senhor, por isso regozijemo-nos, alegremos-nos nele. Sabe, Asaf descobre isso e a gente tem que descobrir isso. Relacionamento com Deus é isso. Todo dia Ele está te ouvindo, todo dia Ele está com você, Ele mora dentro de você, o Espírito Santo geme por você com gemidos inexprimíveis, gemidos inexplicáveis, porque Paulo vem dizendo que nós não sabemos como orar. A gente não sabe como orar, o Espírito Santo pega a nossa oração defeituosa, transtorna ela, sabe, naquela oração o Santo eleva e faz a nossa oração subir como um cheiro suave às narinas de Deus. E chega diante de Deus e o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, ele vem e intercede por nós dia após dia. Relacionamento com Deus. Se o ímpio prospera, o problema é dele. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque Deus está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se permite ser restaurado por Deus. Tanto que o comentarista diz que vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração. Seja porque pecaram. Aí a gente pode pegar mesmo o exemplo de Davi. Davi peca, adultera. Ele comete o homicídio através das mãos do seu general Joabe. Depois ele se arrepende, escreve Salmo 51 e se permite ser restaurado por Deus. Pega o exemplo do apóstolo Pedro, que nega a Cristo 3 vezes. E quando Jesus morre e ressuscita, Jesus chama ele no canto. E Jesus remide ele. Jesus pergunta 3 vezes se o apóstolo o amava. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, cuida das minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava restaurando o ministério do apóstolo. O apóstolo estava abatido, Pedro estava abatido, derrotado. Pedro estava triste, Jesus ele chama Pedro e restaura o ministério do apóstolo. E também o comentarista diz assim, seja porque ao enfrentar desafios experimentamos fraqueza e desânimo. E ele cita o exemplo do profeta Elias aqui, que acontece a mesma coisa. Ele ora, Deus faz fogo do céu, ele consegue manifestar o poder de Deus, ele ora, Deus manifesta o seu poder diante da nação, mas a rainha Jezabel, o rei Acabe, eles não mudam, e pelo contrário, a rainha Jezabel ainda vira para um dos seus servos e diz assim, assim me Deus faça e outro tanto, se a cabeça de Elias permanecer sobre o seu corpo. Elias entra no estado de depressão. Depressão porque você pode ver que no caminho até o monte Elias dorme. A pessoa depressiva, e a psicologia sempre vem dizendo, a pessoa quando está muito depressiva, ela dorme demais, e Elias entra em depressão. Os próprios especialistas cristãos, quando pregam sobre essa passagem, ele fala que nesse momento Elias entra em depressão, tanto que o anjo levanta e come, porque muito comprida será a tua caminhada. Elias come, se alimenta e dorme de novo. E Elias entra naquela crise existencial que nós falamos do próprio João Batista no começo da lição. Então, queridos, não é para constranger ninguém. Eu estou sujeito a passar por isso. Você também está sujeito a passar por isso. A gente luta para que não passemos. Mas se acontecer, ou se você já se encontra nessa situação, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E quando Asaf, ele percebe, no 2, quando nós lemos, que ele permite ser restaurado por Deus, ele vê que a prosperidade dos ímpios é temporária. Quando ele entra no santuário, Asaf cai em si, é por passo. Primeiro passo, Asaf cai em si. Lembra? Filho pródigo. Segundo, Asaf entra no santuário. Essa palavra é para a tua vida que está afastado, que já caiu em si, vai entrar no santuário.
Segundo, Asaf se permite ser restaurado por Deus. Não adianta só entrar no santuário. Ele entra no santuário, ele abre o coração, ele permite que Deus faça morada no seu coração nos dias de hoje. É o que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o que Jesus estava falando. Entra no santuário, ele abriu a porta. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. E ele percebe que a prosperidade, aquilo que ele tanto invejava, aquilo tanto que ele batia na tecla, ele percebe que a prosperidade dos ímpios é temporária. Aí sabe o que eu me lembro disso aqui, queridos? Eu me lembro do rico e o Lázaro. Naquela passagem, naquela parábola que o rico tinha tudo de bom nessa vida, não passava dificuldade, não passava aperto. E a Bíblia fala que Lázaro era um mendigo e ficava à porta do rico pedindo esmola. E a morte vem para eles, como a morte vai vir para você, a morte vai vir para mim um dia, se Jesus não voltar até lá. E a Bíblia fala que Lázaro, o mendigo, vai para o seio de Abraão, vai para um lugar de conforto, vai para um lugar de paz, lugar de repouso. E o rico, que não queria saber de Deus, ele vai para um lugar chamado Hades, que a gente pode chamar de inferno, lugar de sofrimento, lugar de angústia. E quando o rico ele chega para o pai Abraão do outro lado do paraíso, ele pergunta: pai Abraão, permita que eu vá até os meus parentes, para que eu possa avisar eles, para mudar suas atitudes, para que eles não venham para o lugar da onde eu vim. E o pai Abraão diz para ele: deixa que os mortos cuidem de seus mortos. Pai Abraão, permita-te que eu bote o teu dedo na água e molhe a ponta da minha língua. Ele está dizendo: esse lugar é terrível. E o pai Abraão vem dizendo: filho, você está colhendo o que você plantou. Lázaro teve todos os males dessa vida. Hoje a alma dele descansa e você teve tudo de bom. E hoje você está nesse lugar. Sabe o que é isso? Você vê hoje a corrupção. Você vê hoje a politicagem. Você vê hoje, principalmente na nossa nação, homens que não querem saber de Deus. Esportistas que não querem saber de Deus. Que vivem uma vida regada. E você vê muitas das vezes a nossa vida, que temos uma vida um pouco mais apertada. Deus ele não deixa faltar nada, mas temos uma vida mais apertada. Às vezes tem que pegar um ônibus cheio, às vezes temos que pegar um trem cheio. Você que tem o seu carro, às vezes, um carro que você comprou com muita dificuldade, e você se aperta para pagar, ou seja, muitas das vezes a vida é um pouco mais apertada. Mas é isso que ele está dizendo, mas isso vai acabar. Você vê governos em todo o mundo corruptos, aonde tem o toma lá, dá cá, onde tudo tem-se um jeitinho, mas a minha alegria é que quando Cristo reinar vai acabar com isso. Quando Cristo reinar não vai ter peixada, não vai ter jeitinho, não vai ter corrupção, o reino de Cristo vai ser com vara de ferro. E essa prosperidade desses homens ímpios, que se não se arrependerem dos seus erros, se não se arrependerem da sua corrupção, vão para o mesmo lugar aonde aquele rico foi. Lugar de tormento, lugar de sofrimento. E Asaf aprende, no final de tudo, que essa prosperidade dos ímpios é temporária, como ele mesmo diz no seu salmo. Os ímpios andam por caminhos escorregadios, é como se fosse uma areia movediça. Está firme por um momento, mas a qualquer momento ele desliza e a qualquer momento ele afunda. Mas nós que servimos ao Senhor, Asaf percebe, acredita e finalmente enxerga que ele que serve ao Senhor, ele está com seus pés firmados na rocha. É melhor viver num deserto com Deus do que viver num palácio longe da presença dele. Eu sempre costumo dizer aqui em casa, a gente pode perder tudo na nossa vida. A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a presença de Deus. Perca tudo na sua vida, que tudo vai embora. Perca dinheiro, perca amigos, perca o que tiver que perder, se couber a Deus lhe tirar. Mas uma coisa você não pode perder, é a presença do Senhor na tua vida, é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. E o 3 ele vem dizendo que ele clama, aí ele vem dizendo antes no Salmo 77, a gente sai do Salmo 73, entra no Salmo 77, clamando em meio à angústia. E ele vem relatando o Salmo 77 e ele diz assim: certamente preferimos falar das festas, das alegrias, das realizações, a alertar sobre a temporalidade delas. Ele que está falando é a mais pura verdade. Crente é festeiro. Eu sou festeiro. Geralmente crente é festeiro. O nosso Deus é um Deus de festa.
Quem não gosta de ir para uma festa? Quem não gosta de ir para um casamento? Quem não gosta de estar se... Crente é culto de ação de graça. Deus abriu uma porta, vamos fazer um bolinho, culto de ação de graça. Meu filho passou no concurso, vamos, culto de ação de graça. Vamos fazer um bolinho, aí você faz aquele culto, reúne os irmãos, maravilhoso, isso é sensacional. Tudo é dele, por ele, para ele seja feita todas as coisas. É o momento de reconhecer que Deus ele te deu essa vitória. Só que Salomão ele vem dizendo uma coisa interessantíssima em Eclesiastes 7:2, que é melhor ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Sabe o que Salomão está dizendo? É melhor você ir no velório do que você ir para uma festa. Aí a gente pode parar, é melhor ir para um velório do que ir para uma festa? Salomão vem dizendo sim, porque quando você vai no velório, você olha aquele caixão, você vê que um dia quem vai estar ali é você. E quando a gente aprende que um dia quem vai estar ali é a gente tende, o ser humano tende a pelo menos refletir sobre as suas atitudes. Um dia sou eu que vou estar ali. Sabe, festa é maravilhoso, eu gosto. Sou a favor, claro, tudo que Deus te der, faça festa. Comemore, adore a Deus, louve a Ele. Mas nunca se esqueça que até os seus dias de provação têm o seu valor. E sempre aprenda isso. Você nunca vai crescer na festa. Você cresce na provação. Você cresce no processo, você cresce no deserto. A festa é para você agradecer a Deus. Você agradece, você se alegra pela bênção recebida. Mas o crescimento vem no processo. O crescimento vem no deserto. E ele vem dizendo no Salmo 77 sobre o grito do aflito. E eu separei aqui, ele vem dizendo assim, aflição, 2 lições aprendemos na passagem do grito do aflito, quando Asaf, no Salmo 77, ele grita por socorro. E a primeira ele vem dizendo, a angústia pode atingir qualquer ser humano, que nós falamos. Ninguém está livre, imune às dores da alma. E quando a gente fala de dores da alma, foi o que eu falei anteriormente, a gente está falando de depressão. Depressão é a doença do século, a doença da alma, a doença onde o médico, onde o remédio, o antibiótico, ele não vai te curar. Aonde a doença, onde você não está doente fisicamente. Apesar de que a depressão, dependendo do estágio que ela tiver, ela vai afetar também o seu físico. Depressão dá câncer. Depressão paralisa o ser humano. Então, queridos, depressão, é por isso que é importante guardar a mente, porque quando o processo vem, quando a depressão chega, Deus faz o impossível. Mas é mais fácil a gente se precaver do que ter que enfrentar a doença, porque depressão é uma doença. Queridos, eu estava até conversando com a minha esposa ontem à noite, conversando com ela, a gente estava comentando que para uma pessoa, quando ela se desvia, ela consegue voltar, mas é muito mais difícil ela estar na casa do Senhor quando ela se desvia e volta do que ela aceitar propriamente a Jesus Cristo como Salvador. É muito mais difícil desviado voltar do que o ímpio aceitar Jesus como Salvador. Então, queridos, antes do mal chegar, antes da doença chegar, se blinde, é o que a lição está falando, é o que Asaf nos escreve aqui como exemplo de vida. É como se Asaf estivesse falando para nós, através do Espírito Santo de Deus, se blinde, não passe pelo que eu passei, porque o que eu passei é muito difícil. Se você puder evitar passar por isso, é melhor. Porque quando passar, se a depressão entrar na tua vida, se a inveja entrar na tua vida, para você se curar, é possível, mas é muito mais difícil. E ele vem dizendo aqui no grito do aflito, e o 2, a primeira lição, a angústia pode atingir qualquer um. E o 2, nunca deixemos de apresentar as nossas aflições ao Senhor. É o que entra nisso daqui, ora sem cessar. Sabe, às vezes você vê pessoas que vão ao psicólogo, eu não sou contra que ninguém vá ao psicólogo. A pessoa, se está passando por uma depressão, ela tem que ir mesmo ao psicólogo. Deus deixou os médicos, os psicólogos para isso mesmo. Mas só que às vezes as pessoas buscam, pessoas, ricos principalmente, buscam psicólogos. Mas é como se, para quê? Você vai falar e o psicólogo vai te ouvir. Ora em casa, faz um teste, começa a desabafar com Deus, em vez de desabafar com o psicólogo, desabafa com Deus. Ora a Deus.
E vai contando e vai tirando aquele resíduo ruim do teu coração. Vai botando para fora através da sua boca, através das suas lágrimas. E você vai orando e vai despejando aquele lixo sentimental, vai jogando para fora. E quando você acaba de orar, você vê que você se sente mais leve. Como eu repito aqui, não sou contra psicólogo, eu sou apaixonado pela psicologia. Mas faz um teste primeiro, ora a Deus, e se de repente o seu nível estiver muito alto, e se não for da vontade de Deus te curar naquele momento, procura um psicólogo. O psicólogo está aí para isso. E a gente aprende com os sintomas da aflição, ele grita que é aflição, e ele vê os sintomas da aflição, que ele separa aqui, não querer ser consolado. Sabe o que eu lembro disso? Eu lembro de Jó. Jó passava por uma aflição tão grande, que a Bíblia fala que os amigos dele vieram e ficaram com ele 7 dias e 7 noites, sem falar nada. Tem momentos da vida da gente que a nossa aflição é tão grande que a gente não quer ouvir nada, a gente não quer ser consolado. Mas às vezes só a presença de uma pessoa do teu lado já te faz bem. Às vezes a gente vai consolar uma pessoa, às vezes a pessoa não quer ouvir nada da tua boca. Mas só a tua presença ali já fez bem para ela. A pessoa vê que ela não está sozinha, além de Deus, ela tem uma pessoa do lado dela. Sabe, eu me lembro, não quer ser consolado. Pô, segundo sintoma, ausência de palavras, sintoma das aflições. O primeiro, a pessoa não quer ser consolada, eu lembro de Jó. Segundo, ausência de palavras. Sabe, não tem palavra, a pessoa não quer nada, não quer nem ouvir, a pessoa não quer falar, a pessoa não tem prazer de falar. E a gente vê que foram homens de Deus que passaram por isso. Sabe, para cair aquele mito e desmistificar que o homem de Deus, a mulher de Deus é super-homem e super-mulher, porque não é. A Bíblia vem dizendo que nós somos sujeitos às mesmas paixões, como Elias, nós somos sujeitos às mesmas paixões, e como ser humano temos as nossas fraquezas. Mas Deus é fiel e poderoso para nos perdoar e para nos restaurar, para me restaurar e para te restaurar. E ele separa o terceiro, sentindo-se rejeitado por Deus, e às vezes, até muitas das vezes, a pessoa se sente rejeitada por Deus. A aflição é tão grande, Jó perde tudo. Jacó, quando perde o seu filho amado, quando os irmãos o vendem, projeto de Deus, e dizem para ele que foi um animal que tinham devorado seu filho, Jacó evitou ser consolado. Jacó perdeu o filho. Jó perdeu todos os seus filhos, riqueza, ficou doente. Mas ainda assim sobreviveram. Sabe por que sobreviveram? Porque a riqueza deles estava em Deus, o coração deles estava apontado para o Senhor. Como eu falei, queridos, homens de Deus, com intimidade com Deus e que passaram por esse processo. Sabe, queridos, então a gente pega os sintomas da aflição. Esse tópico 3, quando ele fala clamando em meio à angústia, ele fala do grito do aflito, ele vem falando dos sintomas da aflição e no final ele vem restabelecendo a fé. A gente vê Jacó, quando Jacó no final da sua vida ele reencontra seu filho. Jó, ele restaura seu casamento, ele tem mais filhos e filhas. Jó tem as suas riquezas quadriplicadas. E ele vem dizendo, restabelecendo a sua fé no versículo 10. E eu acho lindo o que o salmista diz no Salmo 77, versículo 10, quando ele diz, e eu disse, ele está dizendo assim, e eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Sabe o que é isso? Poder de reação. Ninguém estava dizendo nada para o salmista. Ninguém estava dando força para ele mesmo na sua batalha da mente. Ele fala, eu estou passando por isso. Eu estou sentindo essa ponta de inveja. Eu estou sentindo essa enfermidade da alma que está acabando comigo. Mas essa enfermidade minha, eu vou me lembrar dos anos da destra do Altíssimo. É igual a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que me traz esperança. Lembra do que Deus fez na tua vida. Lembra do que Deus já fez. Lembra quando você caminhava para a casa de Deus no primeiro amor. Lembra quando você começou no Evangelho. Lembra os milagres que Deus fez na tua vida. Lembra como Deus te pegava no colo e te conduzia para a casa do Senhor. Lembra de todos os momentos que você achou que ia morrer. Lembra de todos os momentos que você achou que não ia aguentar aquela provação. E Deus te sustentou. Lembra daquele momento que você teve que matar o urso e teve que matar o leão? Lembra daquele momento e esse gigante não vai ser nada na tua vida?
reage. É a palavra nesse final de live, nesse final de vídeo, reage. Ora, Deus, reage, luta contra isso, não se entrega, reage. Reage e sempre lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. Se a porta se fechou, se essa enfermidade veio na tua vida, se esse processo está acontecendo na tua vida, lembra de uma coisa: os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos deles são mais altos que o nosso. Tudo é vontade ou permissão de Deus, mas reage, pelo amor de Deus, reage dessa situação. Estufa o peito, dá a volta por cima, levanta a poeira e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Sabe, esquece o ontem, vive o hoje, se preparando para o amanhã. Levanta essa cabeça, sabe, tira essa cara de triste, tira essa cara de abatido. Vai orar, vai para a casa do Senhor, quando você puder, ora a Deus e lembra que Deus está cuidando da tua vida. A partir do momento que Asaf passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Olha para os feitos do Senhor, olha para o que Deus tem feito e a sua fé vai ser restabelecida. E conclusão, mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Eu ainda altero isso daqui: em Cristo, certeza que nós vamos triunfar. Muito obrigado, queridos, por mais essa manhã, por essa live. Novamente agradeço a Deus, ao meu pastor, ao meu superintendente da escola dominical, à minha esposa, a toda a minha família. Que Deus possa abençoar a tua vida, que essa palavra possa ter ido de encontro ao teu coração nessa manhã, e que a palavra de Deus ela vá e faça o resultado, a qual Deus ela mandou ela fazer o resultado. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, e lembre-se, continue firme na fé, porque a vitória é certa na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.